Olá pessoal! Os vegetais e frutas que vemos nas prateleiras dos supermercados todos os dias têm cores bem definidas. O morango é vermelho, o limão é verde, a banana é amarela. No entanto, existem muitas frutas e vegetais que são tão diferentes que é difícil acreditar que elas existem. Hoje vamos mostrá-los para vocês. Lembrem-se, tudo isso é real, sem um pingo de Photoshop. Vocês estão prontos? Vamos lá! Banana vermelha. Você já se acostumou com as bananas amarelas ou verdes? E com as vermelhas? As bananas vermelhas ou jamaicanas têm uma casca marrom avermelhada e uma polpa rosada. Mas essa não é a única diferença. A polpa das bananas vermelhas é adstringente e o seu cheiro se parece com o cheiro das framboesas. No entanto, a cor incomum da casca dessa fruta não tem nada a ver com as framboesas em si, com uma grande quantidade de caroteno. As bananas vermelhas são cultivadas somente para fins comerciais. Na Costa Rica há grandes plantações de bananas vermelhas. As frutas são cortadas ainda verdes e depois transportadas para todo o mundo. Durante a jornada, elas amadurecem e adquirem o gosto necessário. As bananas vermelhas contêm uma grande quantidade de fibras, sais minerais e vitaminas. Por isso, não são apenas saborosas, mas também saudáveis. Elas podem ser comidas cruas, secas, fritas e defumadas. Talvez a opção salgada também seja boa, mas ainda não ouvimos falar nela. As bananas vermelhas combinam bem com laranjas, kiwi, abacaxis, mangas e pêssegos. Uma variedade de bebidas pode ser feita a partir dessa banana. Essa fruta diferente é muito versátil. Por exemplo, um dos lanches populares da Costa Rica é um sanduíche doce, no qual fatias de banana vermelha são colocadas em uma fatia de pão branco. Morango branco. Essa fruta pode ser encontrada em diferentes partes do nosso planeta, mas somente no Japão é possível experimentar os exclusivos morangos brancos. Eles se chamam White Jewels e os fãs de comida exóticas pagam $10 por eles. Este é o preço de uma unidade. Apesar de que estas frutas parecem não estar maduras, elas são mais doces e suculentas do que o morango vermelho comum. Os White Jewels têm uma cor branca tanto por fora quanto por dentro e o seu peso pode ser de até 50 gramas. O segredo de uma aparência tão incomum está no cuidado especial. As frutas são cultivadas com acesso muito limitado à luz solar. No entanto, apenas 10% de toda a produção fica branca. Além disso, quanto mais clara for a fruta, mais fácil se vê todas as suas imperfeições, como amassados e podres, o que significa que a produção final fica ainda mais reduzida. Isso explica o alto custo dos White Jewels, mas os japoneses loucos por comida de qualidade estão dispostos a pagar qualquer preço por algo realmente exclusivo. Cada uma dessas frutas é embalada individualmente, como se não fosse um morango, mas uma verdadeira joia. Porém, a razão não está apenas na aparência exótica da fruta. No Japão, a cor branca simboliza a pureza e a luz divinas. Milho colorido. A história do milho multicolorido começa com um agricultor de Oklahoma chamado Carl Barnes. Por muitos anos ele se dedicou ao cultivo do milho amarelo que todos conhecemos. Mas além disso, Barnes conseguiu criar uma verdadeira obra-prima do milho. Os grãos de milho Glass Gem são tão vivos que se parecem com vidro ou pedras preciosas. O agricultor precisou de anos de trabalho para alcançar tal resultado. E cada espiga é única. Os grãos desse milho podem ser moídos para fazer cereais e usados para fazer pipoca. Vale lembrar que depois de cozido, esse milho fica da cor de um milho comum. Mas, ao contrário do milho que estamos acostumados, este aqui não é consumido na forma de grãos. No entanto, a sua beleza incomum de arco-íris faz do Glass Gem uma das mais novas ferramentas para a criação de obras de arte decorativas. Barnes assegura que este milho foi obtido como resultado da polinização aberta de culturas de grãos não híbridos, ou seja, nenhum experimento perigoso foi realizado para obtê-lo. Tomate preto. À primeira impressão, parece que os tomates pretos são um resultado assustador da má ecologia, das emissões de substâncias nocivas no solo ou de uma mutação desconhecida pela ciência. Tomates X. Afinal de contas, os vegetais não podem ser assim por vontade própria. Mas na realidade, a coisa não é tão assustadora assim. Poucas pessoas sabem, mas esta aqui é uma mistura de uma variedade comum de tomates com tomates silvestres. Além do seu sabor e aromas agradáveis e de sua aparência exótica,
exótica, ele também contém um enorme conjunto de vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, melhorar a condição da pele e a circulação sanguínea. Os tomates pretos vêm em várias cores, desde o vermelho escuro até o realmente preto. Em geral, eles não são particularmente diferentes dos tomates mais comuns, aos quais todos estamos acostumados. Isto é, eles exigem o mesmo cuidado e depois de colhidos são ótimos para fazer várias saladas diferentes. E não se preocupe, eles não passaram por nenhuma modificação genética. Esta variedade foi desenvolvida usando o melhoramento convencional. Nenhuma intervenção secundária foi usada. Pepino branco. Se existe um morango branco, por que não pode existir um pepino branco? A Ásia Central é considerada o berço dessas variedades de pepino, por isso não é de surpreender que esses legumes sejam mais comuns e populares nos países asiáticos, especialmente na China. Mas esse pepino se destaca não só pela sua aparência incomum em comparação aos seus irmãos verdes, ele se destaca pela sua facilidade de plantação, em particular pela sua resistência ao frio. Adicione a isso propriedades curativas, alto rendimento e versatilidade de uso. Este é um verdadeiro presente para um jardineiro. O sabor dos pepinos brancos não é diferente dos comuns. Sua cor pode variar de branco a verde claro. Melancias diferentes. Pepinos, morangos, bananas. Obviamente que os especialistas em plantas não iam deixar as melancias de lado. Por exemplo, em muitos países do mundo são cultivadas melancias quadradas, ou melhor, cúbicas. A forma incomum é obtida com a ajuda de formas transparentes de plástico. Além de serem mais fáceis de transportar, as melancias quadradas preenchem as áreas comerciais de uma maneira mais eficiente. Isso leva a uma diminuição no gasto com transporte e outras despesas, mas não no custo das próprias melancias. A sua aparência é muito diferente e tudo que é incomum costuma ser mais caro. As melancias e os melões quadrados são cultivados no Brasil, nos Emirados Árabes Unidos e no Japão. Mas essa não é a única modificação nas melancias. Existem também as melancias de outras cores. A variedade mais nobre e mais cara de melancia é a japonesa Densuke. Ela tem uma casca sem as listras características e uma coloração diferente da que estamos acostumados. Ela é de um verde tão escuro que parece completamente preta. Por outro lado, a sua polpa é comum, vermelha como as outras. A variedade é muito rara, cultivada em um único lugar do mundo, na ilha Hokkaido. Esta melancia é vendida em uma embalagem original, belas caixas pretas. Ela pode ser comprada apenas em lojas de elite. Batata roxa. Não importa o quão estranhas ou assustadoras as batatas roxas possam parecer, elas não estão contaminadas com alguma doença terrível. Não, elas também não estão podres. Este é um tipo especial de batata considerado uma iguaria. A origem desta variedade é desconhecida, provavelmente vem da América do Sul, onde ainda é bastante difundida. A primeira menção das batatas roxas pode ser encontrada em 1812. O famoso escritor francês Alexandre Dumas adorava essa variedade. Ele escreveu que a melhor de todas as variedades de batatas é, sem dúvida, a roxa. Além da cor e do sabor incomuns, com leves notas de nozes, esta batata é um verdadeiro tesouro de vitaminas. Ela é tão nutritiva que as pessoas tomam suco da batata roxa crua. Rabanete melancia. O rabanete comum tem uma casca avermelhada e uma cor branca em seu interior. Às vezes, há rabanetes completamente brancos, e isso não é nada fora do comum. Mas existe também o rabanete melancia, ou rabanete do avesso. Sua pele é branco esverdeada, e sua polpa, como a da melancia, vai do rosa ao roxo escuro. Ao contrário do rabanete comum, ele é menos suculento e mais duro. Outra característica de destaque é a intensidade do sabor, que diminui à medida que amadurece, ou seja, quanto mais maduro esse rabanete for, menos sabor será sentido. A parte externa do rabanete melancia é amarga e mais perto do meio se torna mais doce. Este legume incomum pode ser cortado para fazer saladas, assado, amassado para fazer purê ou cozido com outros vegetais. Nos restaurantes da Califórnia, por exemplo, há um prato simples que é muito popular. Os rabanetes melancia são cortados em círculos finos ou fatias, espalhados em um prato plano e polvilhados com sementes de gergelim preto. Sim, isso é tudo. Ah, cozinha gourmet. Limão sangrento.
se as laranjas vermelhas já são algo incomum, poucas pessoas ouviram falar do limão vermelho, ou melhor, sangrento. É difícil imaginar uma coisa dessas, porque o limão é uma fruta excepcionalmente verde por dentro e por fora, mas a natureza tem uma imaginação incrível. Este é o limão sangrento. Ele é um híbrido natural entre o limão comum e o limão cravo, resultante da polinização aberta e livre. Os primeiros frutos dessa fruta cítrica apareceram na Austrália em 1990 e a primeira colheita comercial chegou aos mercados somente em 2004. O limão sangrento é pequeno e ovalado. A casca da fruta é tão fina que não precisa ser removida, pode ser consumida junto com ela. O limão sangrento, ao contrário do limão comum, não tem aquele sabor azedo, pelo contrário, sua polpa vermelha é adocicada e ácida e costuma ser usada para fazer geleias e molhos. Além disso, por causa da cor bonita das frutas, muitas vezes ela é plantada em jardins para fins decorativos. Cenouras coloridas. Um dia, alguém deve ter achado que as cenouras alaranjadas eram muito sem graça, e agora, com a ajuda das mais novas tecnologias, começaram a cultivar cenouras naturais em tons de violeta, laranja escuro, branco, amarelo e bege. Mas a verdade é que, se você for ver, isso não é de forma alguma uma tendência recente dos últimos anos, e nem mesmo uma modificação genética perigosa. Os próprios agricultores dizem que a cenoura costumava ser multicolorida antes do século XVI. Ela era geralmente roxa ou amarela, mas gradualmente foi decidido que se plantaria a cenoura laranja, com a que estamos acostumados. Hoje em dia usa-se a cor para atrair a atenção das crianças para as cenouras e fazer com que elas as comam com mais frequência. Afinal de contas, uma coisa é a cenoura laranja de sempre, outra bem diferente é uma cenoura roxa legal. Além disso, as cenouras de cores diferentes são ligeiramente diferentes no sabor. Por exemplo, as variedades amarelas e brancas são ligeiramente mais doces e crocantes. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.